Deus os abençoe e a todos nós até o dia do juízo final, se Deus quiser. No mundo, sem liderança, sem um guia, sem uma referência, dificilmente há organização, dificilmente há sucesso, dificilmente nós caminhamos num caminho correto. É necessário sempre haver uma liderança, é necessário sempre haver uma pessoa que dite as regras, que passe ensinamentos. Deus Altíssimo seja, Ele enviou milhares de profetas, admoestadores, mensageiros para nos ensinar, para passar o que era real, o que era para ser adorado, o que era proibido, o que era permitido. E esses profetas, milhares que Deus colocou na terra, é para que ser humano nenhum diga que não foi admoestado, não diga que não chegou a informação, não diga que não sabia. E Deus, Ele enviou o último como selo da profecia, que era o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Esse envio, como derradeiro de todos os mensageiros, nós vemos que os exemplos mostram por si só o que é ser um líder, o que é ser um exemplo. Deus Altíssimo seja, Ele elenca em alguns versículos do Alcorão, quando Ele diz: e não te enviamos ao Muhammad senão como misericórdia para toda a humanidade. Aqui nós vemos o primeiro sinal, que o envio dele por Deus Altíssimo seria como misericórdia para todos, sem exceção. Aqui não entra nacionalidade, não entra cor da pele, e sim humanos, todos, sem exceção. Nós vemos em outro versículo onde Deus ele diz: por certo és de nobilíssimo caráter. Em outro, Deus Altíssimo seja mostra: se foste tu insociável, rude, eles teriam se afastado de ti. Então Deus Altíssimo seja mostrou características do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que é ser um líder? Primeiro, que você tem que ser para todos. Segundo, que você tem que ter caráter, você tem que ter conduta, você tem que ter valores. Terceiro, você deve ser paciente, você deve suportar, porque o primeiro a ser apedrejado é o líder, o primeiro a quem alguém vai falar nas costas dele é o líder, o primeiro que vai ser escandalizado é o líder. As pessoas não vão olhar sempre boas ações. Às vezes, por uma falha, o ser humano é falho, ele vai te apontar o dedo por aquela falha e vai se esquecer de tudo que você fez de bom, vai jogar na tua cara, vai fofocar. Então o líder ele tem que ser paciente até nessas situações de ignorância dos liderados, situação daqueles que não entenderam o propósito dessa liderança. E para haver liderança bem sucedida, nós temos que, primeiro, antes de falar, agirmos. A ação antecede a fala. O líder faz antes de falar. As pessoas olham ele como exemplo a ser seguido. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando foram construir a mesquita,
mesquita em Medina, ele foi o primeiro a carregar a pedra da construção. Ele não ficou de braços cruzados porque ele era o líder, aguardando os companheiros e os outros fazerem. Ele foi proativo, ele primeiro fez. Essa é a característica de um líder. O líder faz antes de falar. Pessoa que só fala e não faz, ela não tem respeito pelos liderados. E quando você não tem uma liderança firme, correta, com valores, vira bagunça. E nós vemos que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, há 1400 anos atrás, essa liderança perdura até hoje, e o Islã se espalha em todos os locais, em mais de 26% da população mundial, 1.700.000.000 de muçulmanos mundo afora. E essas pessoas seguem quem? Seguem o exemplo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E os seus companheiros aprendiam com ele e passavam aos demais esses ensinamentos. Qualquer dito que nós pegamos, nós vemos: fulano disse, o mensageiro de Deus fez isso. Ciclano disse, o mensageiro de Deus falou isso. Sempre o narrador remetendo-se ao líder, que era o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E aqui nós encontramos essa liderança em todos os campos da sociedade, sem exceção. Qualquer local, qualquer tema, qualquer ambiente, nós vemos um ensinamento, seja ele espiritual, seja ele pro físico, seja ele social, seja ele religioso, seja ele comercial, seja ele relações íntimas, seja ele como comer, beber. Tudo isso nós vemos nessa liderança deixada pelo profeta Salomão. Por isso que qualquer tema que a pessoa coloque para um muçulmano falar, ele está tranquilo. Se ele estudou, ele tira tranquilamente qualquer assunto e mostra aquele tema, a profundeza e o conhecimento dentro da religião do Islã, que não foca apenas num determinado tema religioso, é código de vida, código para você ter tranquilidade aqui e ter o sucesso na outra. Porém, essa liderança, ela era dos profetas e era também de outras pessoas. Deus Altíssimo seja, ele diz: homens fiéis que fizeram aquilo que prometeram. Então Deus aqui mostra homens, qualquer um, não. Quem vai ser o verdadeiro líder? Fiel, que fez aquilo que prometeu. Muitos dizem que você deve fazer isso ou aquilo, porém você não está à altura daquilo que você falou. E Deus Altíssimo seja, diz isso em outro versículo no Alcorão, quando fala: por quê? Qual a razão de falar o bem, mandar as pessoas fazer o bem, sendo que você mesmo não faz, não raciocina, não lê o livro? Deus Altíssimo seja que adverte: por qual razão você fala para as pessoas falar o bem, fazer o bem, se você próprio não faz? Você não é exemplo. Em outro versículo a mesma coisa: por que dizeis aquilo que não fazeis? Por qual razão? Então a liderança requer, antes da fala, ação, e você ser exemplo para as pessoas que estão te vendo, para ter respeito, para que não haja desconfiança, para que a pessoa se sinta tranquila e confie naquele líder. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, antes da profecia, antes da revelação, ele era considerado pelos Quraishitas o honesto,
o veraz. As pessoas chamavam ele para conciliar, para ser juiz, deixavam bens junto a ele. Tanto é que depois da profecia, esses ricos que se rebelaram contra ele tinham vários depósitos em confiança com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando o profeta ia emigrar de Meca para Medina, antes da imigração, ele designou que fossem devolvidos todos os bens que lhe foram confiados. Imagine, você é expulso da sua terra, injustiçado, e você tinha nas suas mãos os bens daqueles que estão te agredindo, e ele próprio, antes dele partir, devolva a cada um que é dele, porque ele sabe o que é ser líder. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, certa vez, quando ele e os seus companheiros foram emigrar e foram proibidos pelos incrédulos, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, o que ele fez? Aceitou um contrato unilateral, um contrato que só beneficiava os coraixitas. Os companheiros ficaram alarmados: ó mensageiro de Deus, ali só tem para eles os benefícios, estão impedindo nós de peregrinar, isso, aquilo, só tinha coisa para o outro lado. E tinha um ponto ali que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e os companheiros não tinham essa visão, que era a paz. Durante tantos anos não haveria guerra, e os muçulmanos eram poucos naquela época. O profeta aceitou tudo aquilo tranquilamente, voltaram, não fizeram a peregrinação, e passou o tempo. Esse tempo que esteve em paz, que os incrédulos não atacaram, os muçulmanos se multiplicaram, cresceram a ponto depois de fazerem a peregrinação tranquilamente. O profeta tinha essa visão: para que eu vou entrar no erro deles agora? Então o líder, ele sabe se encaixar em situações, ele sabe se comportar em determinados atos, e essa liderança nós temos no dia a dia. Não é apenas nós termos líderes, seja no governo, seja nas prefeituras locais, que deve passar esse respaldo também, mas também nós somos líderes dentro das nossas casas. Você é líder sendo patrão, sendo empregado. Você é líder com a sua família, com os seus filhos. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele dizia: orem como vocês me vissem orar. Os companheiros viam o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como ele fazia a oração, e faziam da mesma forma. Um pai, uma mãe com seu filho, como que você quer que seu filho ore, faça 5 orações, se ele não vê você fazendo as orações? Como que você quer que ele tenha conduta, valores, se você não tem valores? Aqui é o exemplo da liderança. O seu filho vai ser o que você é, o que você passa. Há relato de um avião que estava prestes a cair, estava com um problema, a tripulação toda estava com medo, e nesse voo tinha uma criança que estava tranquila, e um senhor chegou até ele dizendo: você não está com medo? Pode cair o avião? Ele: não, o piloto é meu pai, eu confio nele. Isso é confiança, liderança. Você passar, você mostrar com exemplos. Agora imagine o pai que está na sua casa com seu filho, toca o interfone, alguém liga: fulano está aí? Aí o pai fala para o filho: não, fala que eu não estou, fala que eu saí. E a liderança começa aí. Pequenos atos de mentira, pequenos atos de ausência de conduta, de valores. Lá na frente você vê o erro que você causou, quando você nem imaginava que você deveria ser um bom líder e um exemplo para o seu filho. Então liderança é
você ter esses nobres comportamentos. Liderança é você ser exemplo. Liderança é você agir, falar o que você fala, fazer o que você fala, desculpa. Porque aquele que só fala e não tem ação, que líder é esse? É um mentiroso, é um hipócrita, porque ele desobedece primeiro a Deus e desobedece ao próprio ensinamento que ele está passando. É o que mais nós vemos hoje: líderes, impostores, que falam uma coisa e usurpam valores e fazem com que pessoas sejam exploradas, ou que não dão bons exemplos aos seus seguidores. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele tinha exemplos, seja para muçulmanos, seja para não muçulmanos, para todos sem exceção. A justiça do líder deve ser para todos, não deve beneficiar um determinado grupo. O profeta, ele sabia que todos são seres humanos. Não é porque ele não é muçulmano, que ele não crê em Deus ou etc., que ele não vai ter a justiça. Ele deve ser justo. Por isso que Deus disse no versículo citado: se foste de caráter insociável, se foste rude com eles, eles teriam se afastado de ti. O homem que urinou na mesquita, e os companheiros queriam o quê? Bater nele, expulsar ele da mesquita. O profeta chamou ele, conversou com ele, disse a ele que é um local de adoração. A mesquita era de terra, pediu para trazer água, jogou água onde ele tinha urinado, explicou tudo para ele, que não pode, com tranquilidade. E o homem disse que a misericórdia de Deus desça sobre mim e você, ó profeta, e mais ninguém. E o profeta sorriu para ele e disse: a misericórdia de Deus é ampla, não restringe apenas a nós dois, deseja aos outros. Se o profeta deixasse os companheiros bater nele, escorraçar ele da mesquita, esse homem se tornou muçulmano depois. Como judeu, que era vizinho dele, e jogava lixo em frente à casa dele todos os dias, o profeta não falava nada, e o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi visitar ele quando ele estava doente, e ele se tornou muçulmano. Então a liderança requer bons tratos, a liderança requer tolerância, a liderança requer conhecimento e exemplos práticos para termos bons liderados, e sempre os liderados também respeitar o líder, independente quem seja, porque ele está acima de nós, e o Islã ensina isso, seja no governo, seja numa prefeitura, seja um juiz e etc. Nós devemos sempre respeitar os líderes, porque eles ocupam um cargo que detém conhecimento, detém valores, e é esse ensinamento islâmico para toda a sociedade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.